transmitir a Deus aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, à igreja, aos irmãos que aqui já se fazem presente nesta noite, adorando ao Senhor, já clamaram, já se derramaram na presença de Deus. E agora a parte mais importante dessa reunião desta noite, né, queridos? É de nós podermos ouvir a voz do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, nesta noite, no livro de 2 aos Reis, 2 Reis, no capítulo 5, graças a Deus. Vamos falar de um homem hoje que ele é muito pouco mencionado, mas é bastante conhecido, né, nas Santas Escrituras. Muitos já ouviram falar deste homem, creio que já de muitas formas. E Deus, dentro desse texto, desse capítulo, desse livro, já falou muito com a sua igreja. Hoje eu creio que não vai ser diferente, né? Glória a Deus. Coloca aí para nós. Obrigado. Eu vou acompanhar o negócio na Bíblia. Graças a Deus. Vou pegar aqui a letra maior aqui, viu, querido? Que as vistas estão um pouco... Graças a Deus. Todos já encontraram, amado? Vamos ler alguns versículos aqui desse texto aqui, irmão, desse capítulo. Verso 1 e diante fala assim, olha. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou aos serviços da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo é chegada a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse-lhe: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Repita comigo assim, querido: lhe enviou um mensageiro, amém, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me pudera eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram ele os seus servos e falaram, e disseram: meu pai, se o profeta que disser alguma coisa grande, porventura não a faria?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Quem pode dizer graças a Deus? Querido, eu me pus a ler um pouco, estender um pouco esse texto, e se você for ler mais, você vai saber mais sobre esse homem, porque é do interesse do Senhor, e eu também, tocado pelo Espírito Santo de Deus, que vocês conhecessem um pouco da história desse homem chamado Naamã, que vocês conhecessem esse homem chamado Naamã, quem era esse homem, a biografia dele, conhecessem um pouco da história dele, e que vocês tivessem assim um conhecimento de quem era ele antes do Senhor operar o que operou na vida dele, fazer o que Deus fez na vida dele, saber quem era esse homem. E nós lemos aqui um texto que nos trouxe assim ao conhecimento, ao nosso conhecimento, coisas assim maravilhosas, né? Que eu digo, até chego a dizer maravilhosas, querido, porque se você for observar dentro desse texto, até um pouco comprido que nós lemos, que fala sobre a história desse homem, nós vemos que este homem, querido, ele tem um histórico, ele tem uma história, ele teve um contexto e teve fatos que é relacionado à pessoa dele, que deu a ele, vamos dizer assim, um crédito, até mesmo da sua história ser aqui deixada, para que nós examinássemos nas Escrituras Sagradas, de que não há necessidade de que o Senhor entre somente dentro de Jerusalém, para operar o milagre. A palavra de Deus fala que o nosso Deus, Ele não é só o Deus do povo que Ele veio buscar, mas Ele é um Deus que veio para aqueles que viessem a crer e acreditar nele, independente de que era de linhagem israelita, que era descendente do povo judeu, do povo hebraico, não interessa. Nós vemos aqui dentro desse texto que o nosso Deus, Ele nos mostra que havia um homem, e teve esse homem, sírio, comandante, oficial, um homem respeitado, porém leproso, e que esta enfermidade, que esta lepra, fez com que ele quebrasse tabus, viesse a quebrar paradigma na sua vida, viesse a quebrar orgulho na sua vida, viesse a trazer a ele uma consciência de que a postura dele, vamos dizer, a posição dele, naquele momento não significava nada diante de um mal que estava atingindo o seu corpo e trazia a ele, eu creio, querido, muitas aflições. E o que eu pude perceber, querido, que dentro desse texto, apesar dele ser um comandante de um exército que naquele momento estava vivendo num momento de paz com o povo de Israel, mas não deixava de, vamos se dizer assim, de trazer uma pequena desconfiança para que ele viesse até mesmo a tramar algo contra o povo de Israel. Ou seja, querido, eu quero falar aqui nesta noite para vocês, dentro desta mensagem, cerca de 7 mergulhos que este homem teve que se submeter, e que dentro desses 7 mergulhos foram quebrados e foram destruídos dentro do subconsciente daquele homem, dentro do consciente, dentro do íntimo daquele homem, situações que ele, eu creio, anteriormente a isso, não pensava que ia passar por esse tipo de situação. Ou seja, ele vivia lá, no comando, de milhares de soldados, era um soldado, era um comandante muito respeitado pelo seu rei. Eu creio que o povo da Síria, todos respeitavam ele, e que ele entrou, querido, dentro do país de Israel, também, aleluia, ali com uma posição que fez com que até o próprio rei de Israel viesse a temer, achando que ele tramava algo, por mandar uma carta, trazer uma carta do rei dele, pedindo, recebe aí o meu comandante, ele está numa situação, e é o seguinte, tem uma questão que fez com que ele viesse até mim e falasse que aí em Israel há uma possibilidade dele ser curado.
Aí, querido, aonde eu venho aqui entrar e focar aqui nessa mensagem aqui, para que nós não saímos, não fugimos do foco dela, de que foi necessário haver uma situação de que uma criança viesse a ser, uma menina, ser conduzida a um país que não era dela, a um país de costumes diferentes do dela, a deuses que era diferente do que ela cultuava, do que ela adorava e do que ela servia. Foi necessário ela ser privada da sua liberdade e ser colocada ao serviço de uma casa para ser serva, para ser empregada. Ali eu creio que foi tirada ali a identidade daquela pessoa, foi tirada a liberdade, ela foi privada de tudo. Mas uma coisa que ela não pôde ser privada, querido, foi da sua fé. Daquilo que lá onde ela foi escravizada, foi arrancada, aleluia, não pôde ser arrancada de forma alguma, porque era algo que estava plantado, estava ali armazenado, estava dentro do coração dela. Independente da situação do país, aí da condição que ela vivia, algo dentro dela predominava, vivia firme e forte, que era a sua fé e que era a sua adoração a Deus, ao Deus de Israel. E o que eu pude perceber aqui também dentro dessa história, é que aquela menina, ela não era, apesar de estar privada, de estar no meio do seu povo, ela não era maltratada. Se você for ler, você for entender bem o texto, ela não era uma pessoa que vivia em opressão ali não, apesar de estar vivendo como escrava, com um papel de escravo, aleluia, aquelas pessoas, ela tratava aquela jovem, aquela menina com respeito, eu creio com carinho, apesar de ter, ali que se submeter às ordens daquela mulher. Nós podemos ver que aquela mulher, aquela menina teve um carinho de poder ver o seu senhor, aquele homem tão importante naquele país, de uma posição tão importante naquele exército ali, sofrendo, querido, de uma enfermidade que o seu dinheiro não resolvia, que nem todos os deuses ali dentro daquele país da Síria não podiam resolver, toda a medicina daquele país, e tudo que ele ainda procurasse ali não resolveria e não iria resolver nunca a sua situação de enfermidade. E a menina ali cheia da fé, querido, morando e convivendo ali diariamente com aquela situação, ela cheia do Espírito Santo de Deus, virou para a sua senhora, esposa daquele homem, e falou assim: quisera eu que o meu senhor tivesse, lá no país de Israel, porque lá tem um profeta chamado Eliseu, lá tem um homem de Deus, lá tem um homem que ora, que dobra o joelho, que vive uma vida reservada e separada a Deus. Tem um homem que a sua vida é constantemente, aleluia, na presença de Deus. Quisera eu que ele estivesse lá, porque ele com certeza iria orar, iria pedir a Deus, e Deus iria o curar. E aquela mulher ali, querido, eu creio que imediatamente ela pegou e ali comunicou aquilo ali, aquele seu senhor. E aquele homem, querido, olha, ele começou aqui a se inserir dentro desses 7 mergulhos aqui que eu quero falar rapidamente, Eu ia ler somente um versículo que está lá no livro de Gálatas, que fala ali sobre os frutos do Espírito, que praticamente, querido, fala tudo na vida desse homem. Aquele homem, ele veio a ser, querido, totalmente inundado pelos frutos do Espírito, no momento que ele decidiu, tomou uma posição, chegou ao seu rei e falou assim: meu rei, eu sei que o senhor tem muita estima por mim, minha serva que eu trouxe do país de Israel, e ela é minha funcionária, ela é minha empregada, ela fica ao meu serviço, ela me falou que lá no país dela tem um Deus, lá tem um profeta, que ele pode clamar por mim, e ele pode me curar, senhor, porque olha, por aqui não resolveu nada. Ou seja, querido, ele saiu da zona de conforto que ele estava. Ele começou a dar atenção a algo que realmente poderia resolver ali aquela situação dele. E o seu rei, querido, por ter muita estima a ele, a palavra de Deus fala que através das mãos de Naamã, aquele país por muitas vitórias passaram, conquistou-se muita vitória através do comando, do comando deste homem chamado Naamã. Então o seu rei de imediato falou: não, se você está falando que lá tem como você obter a cura, então bora procurar saber. Então realmente eu vou procurar aqui te dar
realmente aquilo que eu posso fazer, que é realmente te dar uma carta para que você leve ao rei de Israel. Como eu disse, naquele momento eles não estavam vivendo em conflito, mas não deixavam de ser inimigo, ou seja, eles estavam vivendo um momento diplomático muito bom, né? Havia um acordo entre eles, então não tinha motivo deles estar em guerra, mas tinha sempre um pezinho atrás, ou seja, ele procurava sempre a oportunidade para querer ir contra os inimigos. Então Naamã, por ser conhecido, o rei de Israel sabia que ele era o comandante, ele comandava as guerras. Ele falou, então esse homem deve estar vindo, talvez tentando procurar, né, um pezinho assim, só para começar a guerra novamente, ou tentar contra nossas vidas. Então, querido, sem mais rodeio, aquele homem, ele fez e quebrou o protocolo. Ele ali começou primeiro a quebrar orgulho. Ele começou a ir a um rei e a um povo, irmão, que tantas vezes ele batalhou e guerreou contra ele. Só que a batalha naquele momento ali era outra. Não era uma guerra, não era uma batalha de espada nem de escudo. Era uma espada, era uma guerra, querido, de necessidade física, emocional. Era uma cura, era algo que trazia aquele homem, apesar de tão importante, trazia aflição e trazia muita angústia a ele. Eu creio que, apesar dele ter a voz, a autoridade para dar ordem, aquele homem ele vivia acuado, devido ao efeito da lepra no seu corpo. Ele vivia retraído, porque talvez ele não podia mostrar a sua pele, que talvez não estava mais limpa, porque a palavra de Deus fala que antes dele dar esse 7 mergulho, a Bíblia relata que no 7 mergulho a carne dele se tornou como a pele de um bebê. Mas antes disso, eu creio, todos nós já lemos, já vemos várias aqui situações dentro da Bíblia Sagrada, porque a lepra dá o que? Dá a pessoa uma forma, irmão, uma característica assim, uma forma física muito, né, horrível, feia, né, carne comida, apodrecida, né, a pessoa não convivia mais no meio da sociedade, a pessoa tinha que viver excluída, entendeu, da sociedade, dos seus familiares, da sua parentela, do seu lar. Aquele homem vivia diversos traumas, querido. Eu creio que aquele homem, por ser casado, ele não tinha mais o contato físico com sua esposa. Eu creio que aquele homem, se tiver filho, ou tivesse filho, a Bíblia não retrata falando, ele não tinha mais, querido, olha, a liberdade nem o carinho de dar o abraço no seu filho. Talvez ele havia parentes ou tinha amigos dentro da sua tropa, pessoas que também tinham posições igual a ele, talvez ele não podia dar um abraço. Por quê? Porque a lepra não deixava. A enfermidade afastava ele de tudo, querido. A enfermidade excluía ele do meio da reunião, do meio da igreja, do meio do lar, da sociedade, da sua família. Ele se sentia excluído, ele se sentia, aleluia, envergonhado, e isso não dava a ele, querido, a alegria que ele precisava e que ele queria e tanto desejava ter. Eu estou falando um pouco aqui, estendendo um pouco, falando de uma situação, ou de diversas situações que esse homem com certeza vivia, devido a ele ter vivido, não sei por quanto tempo, a Bíblia não relata, por muito tempo com essa enfermidade. Nós vemos aqui um homem que vivia traumas, né, psicológicos, emocionais, familiares, né, um homem que não tinha liberdade, querido, de estar convivendo entre os seus de uma maneira que ele talvez gostaria de conviver. E eu creio, querido, que olha, eu vou falar para você, nós não vivemos e nem tivemos a experiência, e nem queremos ter, de talvez ter vivido como este homem chamado Naamã conviveu e viveu. Mas tudo isso, querido, que a Bíblia relata e fala deste homem chamado Naamã, deu a ele ainda um restinho de esperança, dele ter ouvido uma serva de Deus, dele ter ouvido uma criança que conhecia Deus, de uma criança que sabia e tinha convicção no seu coração de que Deus poderia mudar a vida dele. E ele preparou, fez toda uma preparação, ele fez uma organização,
preparou presentes, né? Ele pegou uma comitiva, pegou muitos funcionários, muitos empregados, pessoas que estavam ao seu comando, às suas ordens, e falou: vou lá. Ele passou por todo um processo. E a palavra de Deus fala que chegando em Israel, apresentando aquela carta àquele rei, primeira coisa que aquele rei ali, eu creio que já por saber da fama, né, dos sírios, do comandante, ele simplesmente falou: quem sou eu para que o rei da Síria mande um dos seus comandantes, o maior dos seus comandos que tem para que eu cure? Por acaso ele acha que eu sou Deus para tirar a vida ou para dar? Ele está procurando algum pretexto contra nós. Aí onde entra o profeta, querido. A palavra de Deus fala que Eliseu ouviu as palavras, ouviu falar das palavras, que um rei que teria que ter, querido, uma postura diferente, uma postura de um líder. Ele teria que ter uma posição diferente de um líder, de uma pessoa que estava, ao comando de uma multidão de pessoas. Tantas pessoas estavam ali, debaixo da ordem daquele rei. Simplesmente ele se mostrou fragilizado, ele se mostrou inquieto, ele não teve a sabedoria de simplesmente orar a Deus, pedir a Deus direção, sabendo que o reino dele, o povo dele, era um reino que a própria palavra fala que era o próprio reino, era o próprio povo de Deus, que dentro do seu país tinha homem que orava, que dentro do seu país tinha um profeta, que dentro do seu país tinha pessoas que consultavam a Deus, que ele não precisaria de ter aquela situação ali, não precisava de ter tomado aquela posição. Aí o profeta que estava lá cheio do Espírito Santo de Deus, que não estava no comando, viu, querido, daquele país, mas simplesmente era um servo do Senhor fiel, ele tomou uma posição de líder, ele tomou uma posição ali firme, e falou assim: não, rei, peraí, não inquieta o teu coração não, mande que esse homem venha aqui, nós vamos mostrar para ele, que Israel tem profeta, tem homem de Deus, tem homem que ora, tem pessoas que descem no joelho, tem pessoas que vivem uma vida com Deus, que ora, que lê a Bíblia, viu? E nós vamos mostrar para esse povo, que Israel, aleluia, tem um Deus que zela por Israel. Aí lá vem um homem, querido, que quebrou todos os protocolos, quebrou o seu orgulho, abriu mão da sua posição, e simplesmente chegou à porta daquele homem. E ali quando ele chegou, ele teve que ouvir, não mais deu ordem. Ali ele não estava mais na posição de falar, mas ali ele estava na posição de ouvir. Qual era o processo? O que ele deveria fazer? Simplesmente o profeta Eliseu, nós lemos aqui, falou assim: olha, ele nem foi na presença dele, ele mandou, foi um obreiro. E o obreiro chegou até aquele homem e falou assim: olha, meu senhor falou para tu ir até o Rio Jordão, chega lá, tu mergulha 7 vezes, e na 7ª vez, quando tu se levantar, tu vai estar curado. E o processo começou, continuou, não parou o processo no trabalhar na vida daquele homem. Foi quebrando, o orgulho foi começando a sair, aquela posição que ele tanto ali exercia, que tanto conviveu, que tanto vivia, foi começando a sair, foi começando a ser retirado dentro daquele homem. E antes, querido, que aquele homem descesse aquele Jordão, Deus, ele sabia o que tinha e deveria ser feito na vida daquele homem chamado Eliseu. Não foi um processo fácil, sabe por quê, querido? Talvez você fale assim, eu abra a sua boca aí, ou você possa compreender e achar assim: não, mas é muito fácil. O homem de Deus deu uma ordem, ele foi lá e mergulhou, deu um banho lá, tomou 7 banhos. Beleza, não foi isso, querido. Você vê que o orgulho ainda existia tanto dentro daquele homem, apesar de já ter sido quebrado um pouco, que ainda o levou ele a abrir a sua boca e falou assim: poxa, será que os rios de Damasco, lá na Síria, não são melhores do que esse Rio Jordão? Rio Jordão, querido, olha, apesar de nós aqui sabermos que foi o local onde Deus realmente ali operou o milagre na vida daquele homem, ele abriu a sua boca e falou: será que lá em Damasco tem 2 lá? Tem o Rio Albana, tem o Fafá, e aquele negócio todo, são 2 rios maravilhosos, lindos.
Será que lá também eu não posso tomar lá, dar uns mergulhos lá também e levantar a cruz? Ela falou, não, o processo não é lá, o processo é aqui. E o que eu quero dizer para você dentro dessa palavra aqui nesta noite é o seguinte, querido, que o processo de Deus na tua vida, muitas das vezes não é da forma que você deseja e da forma que você quer. O processo que Deus tem na tua vida para que realmente chegue a deixar você realmente na condição que Deus deseja, é no lugar que Ele quer, no desejo é no lugar que Ele quer e na hora que Ele quer. É do jeito que Ele deseja e quer. Naamã, querido, ele teve que ser, ainda se submetido, a ouvir os seus próprios empregados chegar a ele e falou, Senhor, será que se o homem de Deus tivesse dito para o Senhor, faz algo mais difícil, o Senhor não faria? Talvez para o Senhor achar que é o comandantezão, é um rei, respeitado nas guerras, o Senhor iria fazer. Agora, o homem mandou o Senhor fazer algo tão simples, e simplesmente o Senhor resistiu, está resistindo. Aquele homem caiu em si, querido, aí foi quebrando mais um pouco do orgulho dele. Ele foi sendo mais um pouco quebrado. Deus estava quebrando ele pedacinho, caquinho por caquinho, querido. Aquele homem estava praticamente em Jeremias capítulo 18, ele estava dentro da casa do oleiro. E quando chegou lá, que jogou ele lá para o homem lá do barro começar a mexer nele, ele chegou lá todo quebrado, ele chegou só os cacos. E ele foi quebrando caquinho por caquinho, foi quebrando mais o caco, foi quebrando mais aquele vaso ali. E aí foi quando ele decidiu, falou assim, não, vou fazer isso então. Aí onde eu quero falar aqui, olha querido, dos 7 mergulhos que aquele homem teve que dar. Para vocês entenderem como é que foram cada mergulho daquele homem, o que significava. E o primeiro mergulho aqui, querido, que foi quebrado e que realmente aquele homem teve que mostrar, que primeiro para ele fazer tudo isso ele tinha que ter amor. Ele teve que ter amor para se submeter àquilo ali. Ele teve que ter amor próprio, porque ele foi em busca de algo próprio para ele. Como a Bíblia diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Querido, para você amar o teu próximo, você tem que ter primeiro amor por você. Se você não tiver amor, você vai passar o quê? Como é que você vai querer passar algo por alguém que você não tem? Você tem que ter isso por você. Você tem que se amar. Você tem que ter um valor, você tem que ter aquele amor próprio. Você só pode dar amor para alguém se você tiver amor. Você não consegue transmitir amor para uma pessoa se você não tiver amor. O primeiro era o mergulho do amor. Pois o amor, a palavra de Deus fala, né? O amor é humilde e tudo suporta, tudo crê. Então ele suportou toda aquela situação. Ele creu na palavra lá daquela menininha, lá na terra dele, lá na casa dele. E ele se submeteu a ser humilde. Apesar de quem ele era que era, ele se submeteu à humildade. Ele submeteu ao amor próprio. E ele creu nas palavras do profeta. Apesar dele ter sido necessário ter sido quebrado. Mas mesmo assim ele aceitou aquela situação. E o segundo mergulho, querido, era o mergulho que traz um profundo gozo, que se manifesta no coração daqueles que têm o prazer de cumprir os mandamentos de Deus. O que esse homem fez aqui? Quando ele começou a realmente a dar ouvido à voz do profeta, ele começou a sentir uma alegria muito grande. E essa alegria fez com que ele mergulhasse, querido, com gosto. Fez com que ele realmente viesse a estar naquele lugar ali, acreditando que a tristeza que tanto convivia com ele, ele acreditava que aquela alegria viria transbordar e arrancar aquilo ali. O terceiro mergulho, querido, foi o mergulho que traz a paz, a serenidade. Pois Naamã sabia que estava debaixo da vontade e da proteção divina. Começou a fluir a paz, aquele homem que vive em tanto conflito, apesar de ser tão vitorioso, aquele homem ele não tinha paz dentro dele. Pessoas hoje em dia, querido, ela tem tanto sucesso, tem pessoas que ela alcança tanto, mas não tem uma paz, não tem uma tranquilidade dentro de si. Elas vivem um conflito tão grande dentro de si,
que o dinheiro não adianta, que a fama não adianta, que a realização profissional não adianta, porque falta algo, irmão, que se chama Jesus, se chama paz de espírito. O quarto mergulho, querido, era o mergulho que exercitava a longanimidade e a benignidade, alimentados com esperança produzida pela provação do batismo nas águas do Rio Jordão. O quinto mergulho falava da bondade divina, que não cobrava nada para fazer o bem. Nós podemos ver que Naamã, querido, ele vivia num contexto tão religioso, de tantos deuses, num país que as pessoas tinham que se sacrificar, né? Teriam que estar em práticas tão abomináveis, que esse homem, ele não entendia ainda como é que era o trabalhar de Deus. Ele não entendia que o nosso Deus é dono da prata e é dono do ouro. Ele achou que a sua cura poderia ser o quê? Com prata. Não tinha ainda o entendimento do que era a graça do Senhor. De que, para alcançar, é necessário você descer, é necessário você crer, é necessário você adorar, é necessário você acreditar que tem um Deus único e verdadeiro, que não deseja e nem quer, aleluia, nossa prata, e também não quer o nosso ouro, mas quer a nossa obediência. Ele quer a nossa adoração, Ele quer a nossa fé, Ele quer aquilo que aquele centurião fez pelo seu servo, que foi até Jesus e falou assim: Senhor, uma palavra só, e meu servo ficará curado. E Jesus abriu a boca e falou assim: nem todo Israel vi fé como a deste homem. Nem todo Israel. Ele somente chegou e adorou a Deus. E Jesus ainda desejou ir na casa daquele homem, e aquele homem, por saber e conhecer a sua natureza pecadora, falou assim: Senhor, não vai na minha casa não. Não entra não, porque eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Sou tão pecador que nem digno eu sou que o Senhor entre na minha casa. Mas libera uma palavra. Nós vemos aqui o servo de Deus liberou uma palavra para aquele homem. O servo de Deus falou assim: vai lá, mergulha por 7 vezes e tu vai ficar curado. O teu problema vai se resolver. E a palavra de Deus fala que aquele homem se submeteu a isso. E o processo de Deus foi trabalhando. Entendeu, irmão? Foi tijolinho por tijolinho. Entendeu? Foi um processo. Está entendendo? Foi uma coisa, querido, que se deu devido, se realizou devido ao que? A obediência. E aquele homem ter obedecido e ouvido a voz do profeta. A palavra de Deus fala que ele saiu com tantos presentes do seu país, querido. Trouxe tanto ouro, tanta prata. Aquele homem, ele procurou trazer algo que achou que aquilo ali ia ser necessário para comprar a sua cura. E se você for ler no texto, mais para baixo, você vai ver que após a cura desse homem, Eliseu simplesmente rejeita. Falou assim: longe de mim, jamais querer algo das tuas mãos. Somente agradece a Deus, seja grato pelo que Ele te fez. O sexto mergulho, querido, era o mergulho da fé. A fé que foi necessária para chegar até naquele lugar. A fé que com apenas mais um mergulho, a bênção de Deus iria se manifestar. Ou seja, faltava somente mais um passo, porque ele já tinha ouvido a voz do Senhor. Ele já tinha se submetido àquela situação de mergulhar no rio, que era um rio que talvez não era tão belo como os rios de Damasco, né? Não era um lugar, irmão, privilegiado. Não era um lugar que ele, pelo que ele era e a posição que ele tinha, poderia ter se construído todo um cenário para aquele comandantezão, aquele homem de posição chegar ali, ser recebido com muita cerimônia, não. Simplesmente o homem de Deus falou assim: rapaz, adora a Deus, faz aquilo que Deus deseja que você faça, quebra o orgulho, quebra as vaidades, quebra aquilo que está te prendendo a isso aí,
que tanto te aflige, que tanto machuca a tua carne, que tanto faz com que a tua carne apodreça todos os dias, entendeu? Que a tua autoestima caia lá embaixo, viva lá embaixo, que a tua confiança muitas das vezes falte, porque é aquele pensamento: eu estou enfermo, é uma enfermidade que qualquer momento eu morro, a minha carne vai apodrecer a cada momento, aleluia. As pessoas, talvez na minha frente não falem porque eu sou um comandante, mas com certeza por trás falo: rapaz, aquele comandante é o que é, mas ele é podre, aleluia, ele é um homem leproso, ele só está nessa posição porque o rei ainda tem uma estimazinha por ele, porque o rei ainda gosta dele, porque senão ele vivia em cidades isoladas, vivia em lugares que é para ele viver, não era para ele estar aqui não. Aí eu vou lá na Bíblia Sagrada, querido, que fala que o meu Senhor foi para os doentes, não foi para os sãos, que o nosso Deus, Ele foi para aqueles que estavam perdidos, que o nosso Deus, Ele veio buscar, foi para aqueles que estavam em estado de condenação, para aqueles que ainda não conheciam o caminho. Eu vim para mostrar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naamã, querida, a palavra de Deus fala que o 7º mergulho era o da mansidão e da temperança, que foram produzidos após a provação, que despertou a esperança, que levou a fé, que trouxe a materialização da cura da lepra daquele homem. Aí que é que fala lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aquele homem, irmão, ele foi sinceramente ele foi, olha, inundado pelos frutos do Espírito. Ninguém falou desse versículo para aquele homem naquela época, ninguém mencionou Gálatas capítulo 5, verso 22 para ele, ninguém. A única coisa que ele ouviu da parte de Deus foi: vai e se lava no Rio Jordão por 7 vezes. Cada mergulho que ele dava, querido, era um estágio que Deus tinha com ele, era uma fase que Deus, e era um momento que Deus tinha de tratar com ele. Foi, irmão, um transformar tão tremendo que a palavra de Deus fala que após aquele homem mergulhar 7 vezes naquele rio, a sua pele se tornou limpa como uma carne de uma criança. E a Bíblia ainda relata dizendo que ele retornou aquele homem chamado Eliseu, que outra hora talvez ele não tinha nem visto o rosto dele, porque da primeira vez Eliseu mandou, foi um servo, ele não chegou nem a ver o rosto dele, mas ele teve, irmão, olha, aleluia, a dignidade, a humildade de não, agora eu vou lá pessoalmente, ele vai me atender, porque eu vou agradecer, e vou dizer a ele que agora o meu Deus é o Deus de Israel, e vou pedir perdão, porque lá eu sou comandante, e meu rei ainda tem que adorar os deuses lá, mas eu vou pegar, e vou pedir a ele que ele me dê a permissão para que eu leve um pouco dessa terra, simbolizando que é de uma terra que é santa, e lá toda vez que eu me adorar, eu vou me adorar sobre essa terra, e vou clamar e vou adorar o Deus de Israel. Como se ali, irmão, olha, ele ao dobrar o joelho sobre aquela terra, praticamente era ele sentindo que estava lá no país de Israel, no país escolhido, no país que o Senhor, aleluias, era rei sobre aquele povo. Essas virtudes espirituais, juntamente com a obediência à palavra de Deus, transformaram e também se realizaram no grande milagre. Naamã foi limpo e restaurado, e pôde reconhecer que não há outro Deus como o Deus de Israel. Amém, queridos? Amém, amados? O que eu quero dizer, irmão, olha, dentro desse versículo, desta palavra que eu li, esta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e para que nós possamos fechar nesta noite, é que eu pude compreender, querido, ao ler. Aí eu passei esta tarde toda lendo, de joelhos dobrados, falando com Deus, e Deus me dando esta palavra. Eu pude, irmão, ver a importância da obediência a Deus. A importância, independente de reinos, independente de povos, línguas e nações. Que o nosso Deus é um Deus universal. Que independente que exista países, querido, que vivam
totalmente predominado por religiosidades, costumes, meios, entendeu? Tão voltado às práticas religiosas, a cultuar deuses estranhos. O nosso Deus está com os olhos deles abertos e atentos. Em meio a tudo isso, há um que em meio a tudo isso, possa olhar para o céu e falar: eu quero algo diferente para a minha vida. Eu quero, no ato de obediência, falar para esse Deus que os cristãos pregam, que Ele mude a minha vida. Eu posso assim compreender dentro dessas escrituras, querido, que existia uma menina que foi tirada do meio do seu povo, da sua família, mas não deixou de ser uma evangelista. Ela não deixou de ser uma pregadora. Independente do ambiente que você viva, trabalhe ou viva, você tem lábios cheios da unção de Deus, entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, de falar que Jesus cura, salva e liberta, que Jesus tem poder de curar o leproso, de salvar o cachaceiro, de libertar a prostituta, de salvar o casamento, de curar o afeminado, de salvar o encarcerado, de mudar a vida daqueles que vivem perturbados. Aquela menina não deixou de realmente mostrar o que tinha dentro dela, que era Deus. Que nós, querido, por muitas das vezes esquecemos, porque vivemos tão voltados às nossas vidas seculares, às nossas vidas diárias, aos nossos projetos, aos nossos compromissos, e muitas das vezes esquecemos que talvez do nosso lado tem alguém precisando tanto de ouvir de Deus, precisando tanto de ouvir de Jesus, e nós muitas das vezes retemos isso. Muitas das vezes nós resistimos à voz do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero chamar o louvor aqui nesta noite, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Então, querido, dentro desta palavra que o Espírito Santo me deu, eu vejo uma palavra chamada obedecer. E a palavra de Deus ainda fala mais, querido, que obedecer é melhor do que sacrificar. Não faça, aleluia, sacrifícios que você vai ver que não tem retorno nenhum. Que você vai ver e vai avaliar dentro da Bíblia Sagrada, que não vai alcançar nada em Deus, que você não vai ter um crescimento, que você não vai ter da parte do Senhor realmente uma resposta. Ou seja, você está fazendo um sacrifício vazio, você está fazendo um sacrifício insignificante, que não tem valor nenhum. Naamã, querido, ele tomou uma posição, e quando ele tomou essa posição, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Deus de Israel, ele não conhecia a palavra. A única coisa que ele obedeceu foi uma voz de uma criança que estava dentro do seu lar, que dizia através da sua esposa: olha, meu marido, essa menina que tu trouxe lá de Israel, ela conhece bem o rei, o Deus dele, ele sabe quem são os deuses deles, e ela está falando de uma forma tão firme, ela está falando de um jeito tão lindo, que ela sabe o que ela está falando, ela tem convicção do que ela está dizendo. É você ter certeza, querido, do teu chamado, é você ter certeza do que Deus tem para você, é você ter certeza daquilo que Deus tem para você aqui nessa terra, é você saber por que Deus te levantou e te escolheu, é você saber por que Deus te levantou nessa terra, de talvez você hoje não está no mundo, de saber que talvez você não esteja nas festas, nas farras, de saber que você hoje não está fazendo algo diferente, mas você está aqui, de você saber que você tem um compromisso com Deus. Aquela mulher, ela sabia quem era aquela jovem, ela sabia que aquela menina, ela não estava falando à toa, não estava falando em vão. E Naamã ouviu essa voz. Naamã ouviu aquela voz suave, e da boca daquela menina fluía, saía, era como que fosse uma voz de um anjo que vinha do céu, falando: olha, se tu estivesse lá em Damasco, lá no país de Israel, o profeta que está lá te curaria, ele iria clamar.
Ouça a voz do Senhor, querido. Ouça a voz de Deus. Quando Deus te falar, olha, não vai por ali, não vá não. Quando Deus te falar assim, ó, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo falou, não faça, não faz não, não teime. A palavra de Deus fala assim, olha, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Aleluia. Fecha os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Fecha os olhos. Oh Deus. Oh Deus, que o nosso coração, ó Pai, Santo de Israel, possa ser um coração, Deus, atento à tua voz. Atento, Senhor, à tua doce e poderosa voz, Senhor. Eis aqui a minha vida. Continue louvando, continue louvando. Continue falando com Deus. Aleluia. Senhor, Deus, és maravilhoso. Ele é o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém. Tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus? Quer se reconciliar?